tanto trabalho nosso dirigente, em nome de Jesus. Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos fazer mais uma oração. Maravilhoso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais um culto. Agradeço ao Senhor pela vida do nosso ministro Ronaldo, que iniciou a oração. Agradeço pela chegada do nosso irmão, nosso adolescente Luan. Agradeço ao Senhor pela chegada da tua serva também, que já está aqui junto conosco, que vai ajudar muito essa igreja também. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor venha tomar nas mãos do Senhor a regência, a direção deste culto de estudo bíblico. Ó Deus, fala conosco, é o que eu peço na autoridade que é no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Podeis tornar aos vossos assentos. Vamos adorar a Deus com os hinos da harpa. Minha filha, se ela quiser chegar mais para frente, pode, tá? Eu não gosto de ninguém muito longe não, tá bom? A Bíblia da senhora tem harpa? Tem? Então nós vamos adorar a Deus com o hino de 247 da harpa cristã. Nessa Bíblia aí, ô Luan, a harpa dela está lá no finalzinho. 247 da harpa cristã. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E nós vamos adorar a Deus com o hino de número 247. Eu estou triste hoje. O pandeiro, na quarta-feira, ele rasgou. Mas nós vamos providenciar uma pele nova para o pandeiro. Nós vamos estar adorando a Deus mesmo assim. Amém? Olha só. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu na infernal mansão. Deus nos guarde em santificação nas agruras da jornada e muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu na infernal mansão. Deus nos guarde, nos conceda a paz de que tanto carecemos enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde, nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos
Quem pode dizer glórias a Deus? Vamos adorar a Deus com o hino de número 2 da harpa cristã. Você achou? Não? Os números são esses menores. Ministro Ronaldo, ajuda aí. Hino de número 2 da harpa cristã. Graças a Deus, a nossa irmã Júlia também veio hoje. Eu preciso arrumar a Bíblia para vocês. Vocês vão comer Bíblia hoje junto com a gente. Quem gosta de Bíblia, diga eu gosto. Isso, vamos comer Bíblia hoje. Hino de número 2. Irmã Júlia, pega aqui, minha filha, ó. Hino de número 2 da harpa cristã. A senhora conhece já? Não conhece a harpa? Então, está familiarizado? Pode pegar aqui, tá bom? Hino de número 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu. Pode dizer glórias a Deus. Vamos adorar a Deus com o hino de número 422 da harpa cristã. Da harpa cristã. Esse aqui eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem. Quem conhece esse hino, diga eu conheço. Conhece não, irmã Júlia? Hein?
Nossa irmã Maria, conhece também não? Não? Nunca ouviu falar nesse? Não? Ele é assim, ó. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Nunca escutaram? Não? Então meditem na letra, tá bom? Vou começar da estrofe 1. Olha só. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. O céu luto é banido, enterro não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. O finalzinho da estrofe 3, ó. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, só quem quer ir? Jesus me dará um lugar, fica de pé no lugar, os crentes de toda a cidade, vamos ficar de pé. Do céu tenho muita
céu, diga glórias a Deus. Quero convidar o nosso ministro Ronaldo, ele vai estar vindo aqui em cima do altar, fazendo oração pela minha vida, para nós ouvirmos a voz de Deus. Cumprimentação da igreja, papai, nosso Jesus. Amém, Jesus. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, Pai maravilhoso. Pai do nosso Senhor Salvador Jesus. Meu Deus, toma direção, Pai. É chegada a hora de ouvir a palavra do Senhor. Pai. Ministra a aula, Pai. Ministra o estudo, Pai. Toma o teu servo nas mãos, Pai. Ó Deus, fala conosco. Transfira para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Queridos, abram a vossa Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, depois da carta a Timóteo, depois da segunda carta a Timóteo, vocês vão ver a carta que Paulo escreveu a Tito. Conseguiu achar, Luan? Conseguiu não? É antes disso aí, agora é antes. Agora é antes. Isso. Pode vir mais, pode vir mais. Vai estar lá em cima, vai estar escrito assim, Tito. Carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito. Achou, meu filho? Tito, capítulo 2, o versículo de número 13 e 14. Carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, versículo de número 13 e versículo de número 14. Depois da segunda carta a Timóteo. Minha filha, conseguiu achar? Tito, capítulo 2. Achou, Luan? Então vamos ler do verso 13 ao verso 14. E diz assim a palavra de Deus: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Podeis tornar aos vossos assentos. Coloque a Bíblia em cima do colo com muito carinho. Eu quero pedir isso, se você tem motivo. Quem pode aplaudir a Deus? Bem alegre para Jesus. Aplaude a Deus. Isso. Eu trouxe comigo também uma adoração. Eu quero pedir para vocês adorarem a Deus juntamente comigo. Gosta de cantar, Júlio? Gosto. Gosta? Ah, então você vai me ajudar. E a senhora, irmã Maria, gosta de cantar? É? E o Luan? Gosto. Gosta também? Todo mundo gosta de cantar, todo mundo é adorador, ministro Ronaldo aí. Tá vendo? Todo mundo é adorador. Glórias a Deus pela vida de vocês, tá bom? Medita na letra desse louvor. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Conhece? Onde está a juventude da igreja e as irmãs do círculo de oração? Que a Deus
terceira parte, ó. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: Deus quer que você seja participante disso e não um telespectador. Quem pode aplaudir a Deus mais uma vez? Deixa eu só arrumar aqui de novo. É por isso que eu preciso do Luan aqui para me ajudar nesses detalhes, tá, Luan? Vem me ajudar. Queridos, o texto que nós lemos, ele é uma epístola, uma carta destinada a um jovem pastor de igreja. Assim como eu, Tito era um jovem pastor. E a igreja que Tito pastoreava, ela tinha obreiros e obreiras que infelizmente estavam dando muito trabalho para Deus. Quando nós observamos uma pessoa que é referência em fazer coisas boas, nós percebemos que aonde essa pessoa passa, alguém dá bom testemunho dela. Alguém fala assim: se for um adolescente, esse adolescente é muito educado, esse adolescente é respeitado, esse adolescente, ele aprendeu. Se for um jovem, se for um adulto, se for um ancião, da mesma forma acontece. Mas Tito começou a pastorear uma igreja em que os obreiros, em que os homens e mulheres, eles estavam dando mau testemunho. E quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus dá mau testemunho, ele passa a ser uma referência negativa para a sociedade. Mas as coisas se apertam muito, porque quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus dá mau testemunho, a primeira coisa que vai ser apontada nunca é ele, nunca é a ação dele, sempre é a igreja, o pastor e o evangelho. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão me ajudar na restauração dessa história do bairro Jockey Club. Eu falei lá fora com o irmão, e eu disse para ele assim: meu filho, eu estou cansado desse bairro ser referência de tráfico de droga. Eu preciso que esse bairro seja referência, porque aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus, aqui tem jovem que busca Deus, aqui tem adolescente que busca Deus, e isso só será possível com a ajuda de Deus e com a ajuda de vocês. Foi por esse motivo que Tito, um jovem pastor, foi pastorear essa igreja. Ele precisava ser usado por Deus para a restauração do poder de influência do Evangelho. Na quarta-feira eu falei aqui com a mãe do Luan, eu falei assim: se a senhora for dentro de cada uma dessas escolas e perguntar para 10 adolescentes
adolescentes: o que vocês querem ser quando crescerem? Se 2 responderem de 10 que querem ser futuros pregadores, futuros homens de Deus, a senhora vai ficar maravilhada, porque é uma estatística muito mínima, e a nova geração não precisa de jogador de futebol, a nova geração não precisa de mais uma pessoa para ficar nas esquinas vendendo droga, a nova geração precisa de ver um adolescente igual o Luan, de ver um adolescente igual o Gustavo, com o coração ardendo para buscar Deus, para fazer a obra de Deus. As coisas erradas que os crentes, que os obreiros estavam fazendo dentro da igreja e fora da igreja de Creta, fazia com que o poder de influência do Evangelho se perdesse, se esvaísse. O poder do Evangelho sempre foi assim. Ele sempre foi contagiante. O Evangelho é: se eu sinto Deus aqui em cima do altar, automaticamente vocês que estão na nave da igreja também podem sentir Deus. E isso é o poder do Evangelho. É quando o homem levanta para pregar, é quando a irmã Júlia, ela pegava a oportunidade, ela começava a adorar Deus, ser instrumento de Deus. As pessoas olhavam para ela e diziam assim: eu quero ser igual a essa irmã, quero falar igual ela, quero andar igual ela. E isto é o poder do Evangelho. E quando as pessoas que eram para fazer aquilo que é certo começam a fazer o que é errado, acontece algo que nós chamamos de generalização. Antes de eu vir pastorear a igreja, eu fui professor de escola bíblica dominical, e uma das classes que mais me marcou foi quando eu fui ser professor de adolescente. E a primeira pronúncia que eu disse para os adolescentes, eu disse para eles assim: nós temos uma grande responsabilidade. E eu disse a eles, a nossa responsabilidade hoje é defender o Evangelho, e defender o Evangelho dos evangélicos. Como assim? Existe uma safra de pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não amadureceram o suficiente, e estão dando mau testemunho, e por causa dessas pessoas, o Evangelho foi perdendo o poder de influência, a ponto de um jogo de time de futebol atrair um público maior do que dentro da igreja, sendo que aqui, através da oração, o paralítico anda, através da oração, quem está sofrendo com depressão é curado, aqui na igreja, através da oração, quem está sofrendo com ansiedade é liberto. A igreja o Evangelho é o poder de Deus. E eu disse para eles: a nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos restaurar o poder de influência do Evangelho. Nós precisamos, Luan, ver um adolescente passar na rua e uma pessoa adulta falar assim: Luan, faz uma oração por mim, porque eu preciso da oração. Aí a pessoa recebe a oração do Luan e automaticamente a pessoa fala assim: Luan, eu já me sinto bem, já me sinto curado, já estou restaurado, estou bem melhor do que antes. Isso é o poder do Evangelho. Eu recebi aqui no portão, eu fui fazer um culto no ar livre, e de repente chegou um adolescente perto de mim. Ele estava com um machucado no nariz, e eu perguntei para ele: o que é isso no seu nariz? Ele disse que era um machucado, e eu falei assim: eu vou orar por você agora. E ele me pediu oração, e eu orei por ele ali fora no portão. Eu orei por ele, e após a oração eu fiz a unção e ungi a região do nariz, e ele foi embora para casa. Passou pouco tempo, aquele adolescente volta no portão da igreja, e eu disse para ele assim: eu estou sentindo sua falta aqui, eu preciso que você venha no culto, não some não, traz sua família. E ele chegou mais perto de mim e falou assim: pastor,
O Senhor curou meu nariz, pastor, aquele dia que o Senhor fez a oração. E eu disse para ele assim: não, meu filho, quem curou o seu nariz foi Deus. E imagina, algo que era impossível, improvável de acontecer, porque na minha adolescência eu saí da igreja, mas na minha juventude Deus me trouxe de volta, e hoje eu concluo: os grandes milagres que estão escritos na Bíblia não estão restritos apenas a esses homens, eles também são para nós realizarmos. Imagina vocês que estão aí, orarem pela vida de alguém e Deus operar milagre. Diga para quem está ao seu lado: é isso que Deus quer fazer. Imagina, mamãe, só trabalho de cuidadora de nós, né? A senhora chega lá, a senhora fala assim: eu quero fazer uma oração. Aí a pessoa que a senhora cuida recebe a oração. Aí daqui a pouco ela vai começar a falar assim: Mamãe Maria, aquela oração que a senhora fez, eu senti Deus no negócio. A casa agora tem paz. Se a pessoa estiver enferma, Deus pode restaurar ela. Fala com ela: Júlia, é isso que Deus quer fazer. Fala com ela: Júlia, é isso que Deus quer fazer. Agora a senhora vai ser profeta para a Júlia. Fala com a Júlia assim: sabe o que Deus quer fazer, Júlia? Te usar para profetizar que Ele ainda pode fazer o impossível tornar possível. Diga para ela assim: muitas pessoas vão olhar e vão dizer: mas é a mesma Júlia que andava desesperançosa, que andava sem expectativa? O que aconteceu com ela? Aí a Júlia vai tomar a palavra e vai dizer: sim, eu me reconciliei com Jesus, e Jesus resolveu primeiro as minhas causas e depois me usou como instrumento para ajudar nas causas de alguém. Esse é o poder do Evangelho, é isso que Deus quer fazer. Só que as coisas elas apertam. E eu preciso anunciar para vocês aqui algumas verdades que algumas pessoas não falam mais. Na quarta-feira no culto, a minha mãe foi a pregadora e ela pregou sobre para onde as pessoas vão. A irmã Maria estava aqui, o Luan estava aqui. E existe uma realidade: o céu, ele só é possível se nós enquadrarmos aqui nesta palavra. Diga para essa pessoa: um povo zeloso e de boas obras. E existe uma coisa que é isca da sociedade. Essa coisa, ela é usada, essa artimanha da parte do inimigo. Ela é usada tanto para quem é crente quanto para quem não é. É uma isca. Diga para quem está ao seu lado: a romantização do erro. A romantização do erro é o jeitinho que o mundo dá para que as pessoas achem que as coisas erradas se tornaram certinhas. E as pronúncias enganosas, elas vêm dessa maneira: faz bobo, faz boba. Eu não vejo maldade nisso não. Pode fazer, não é pecado não. Diga para quem está ao seu lado: cuidado. Tem coisa que não está escrito na Bíblia que não é pecado. Mas são essas coisas que não estão escritas que através do discernimento que nós vamos concluir se nós fazemos ou não. Vai ter coisa que não vai estar escrito na Bíblia, que não pode fazer. Mas se nós somos homens de Deus e as irmãs mulheres de Deus, e percebermos que a nossa intimidade com Deus vai ser confrontada, nós não vamos fazer. Eu vim com uma proposta de remediar através da palavra
e quebrar alguns argumentos que cauterizam a mente das pessoas. Diga para quem está ao seu lado: se não te edifica, não faça. Se não fortalece o seu espírito, não faça. Se vai dar mau testemunho, não faça. Um dia, Luan, um grupo de pessoas se aproximou de mim, e esse grupo de pessoas começou a falar comigo: por que você não joga uma bolinha no futebol? Por que você não joga uma bolinha? Não tem maldade nenhuma nisso. Tem até pastores que reúnem a igreja, que reúnem os obreiros e vão jogar. Foi na hora. A voz de Deus falou comigo. Na hora, a voz de Deus. É por isso que não tem mais milagre dentro da igreja. O que o pai do Gustavo falou contigo ali fora é verdade. Ser crente não é brincadeira. Ser crente não é andar embaraçado com as coisas lá de fora. Ser crente é dizer não para as coisas lá de fora e dizer sim para o céu na nossa vida. E às vezes eu preciso destruir aqui um argumento cauterizante também. Às vezes as pessoas vão falar para vocês assim: vocês estão indo na preparatória, uma igreja muito rígida, uma igreja que não pode nada. Queridos, isso para mim não é peso, porque quando eu renuncio o mundo, quanto menos do mundo existe em mim, mais do céu, mais de Deus tem na minha vida. E hoje eu escuto a voz de Deus no meu ouvido, e eu recomendo para vocês: abram mão das coisas de lá para escutar a voz de Deus que é lá de cima. Abram mão das coisas de lá para ter acesso lá, porque isso é o que vale a pena. Certa vez eu perguntei a um irmão, eu disse para ele assim, num diálogo, ele estava falando comigo algo, eu falei assim: para você, o que é um exemplo de homem de Deus? Me fala uma referência de homem de Deus. Ele virou para mim e falou assim: é igual você, ministro. Por que, Júlio? Eles não me viam falando de futebol, eles não me viam falando de mulher, eles não me viam falando de coisa errada. Se precisar de uma oração, eles podem receber oração de mim. Isso é ser um crente. É as pessoas olhar para você e não te respeitar e te reconhecer porque você é bom em algo, mas te reconhecer como um verdadeiro representante de Deus. É a empresa que a senhora trabalha? É a empresa? Sabe quando eles andam na empresa? Sabe o que Deus fez quando eu entrei lá? Eu trabalho, né? Tem muitas pessoas que são católicas, tem pessoas ímpias, tem pessoas que são da macumba e trabalham lá. Uma miscigenação de pessoas. Só que quando eu cheguei na empresa, em oração, eu me ajudei com um irmão de lá que também é crente, também é evangélico. E esse irmão me disse assim: como que eu orava para Deus fazer isso que começou a acontecer quando você chegou? Quando eu cheguei lá na empresa, até o presidente da empresa teve que dar as mãos e teve que fazer oração. Todos os integrantes da empresa. O irmão chegou perto de mim e falou assim: ministro, eles me chamam de ministro no meu trabalho. Ele falou comigo assim: ministro, tem 17 anos que eu sou nesse ramo, que eu trabalho nesse ramo, e eu nunca vi acontecer o que aconteceu quando você chegou. E eu disse para ele: meu filho, a glória não é minha, a glória é de Deus. Irmã Maria, Deus quer fazer da senhora um instrumento onde que a senhora trabalha. Deus quer fazer de vocês instrumentos onde quer que vocês andar. É a pessoa reconhecer você, é a pessoa olhar para você e dizer assim: esse irmão transmite paz, essa irmã transmite paz. É a pessoa querer ficar perto de você, porque perto de você ela sente em Deus. E é como que Deus começa a colocar palavra na sua boca,
que vai tirar aquela pessoa do ciclo de destruição, do ciclo de bombardeio que ela está passando. E isso é o Evangelho. E um dos sinais de um crente que vai para o céu, de uma pessoa que vai para o céu, diga para quem está ao seu lado, quando as suas características não revelam o mundo, elas revelam Cristo. Diga comigo assim: crente salvo. Gálatas capítulo 2, verso 20, por gentileza. Abre a Bíblia, vamos folhear a Bíblia hoje. Hoje é culto de Bíblia. Louvado é Jesus, carregador. Obrigado. Gálatas capítulo 2, o verso 20. Gálatas 2:20. Vou fazer a leitura, que hoje nós não vamos ter o auxílio do outro microfone. Gálatas capítulo 2, o verso 20. Posso ler? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que nós vivemos aqui, irmã Júlia, é como as pessoas vão olhar para a irmã Júlia após ser reconciliado com Jesus e vão pronunciar da forma que eu pronunciei. Mas é a Júlia mesmo? Mas é a mesma Júlia que antes tinha um perfil explosivo, que não baixava a guarda, que não levava desaforo para casa. Agora eles vão ver uma Júlia transformada pelo poder de Deus. Mas é a mesma irmã Maria, fazia isso, fazia aquilo, e agora ela transmite Jesus. Era o mesmo irmão Ronaldo? É o mesmo Ronaldo? Agora ele transmite Jesus. Diga para quem está ao seu lado: Cristo vive em nós. Bate no peito e diga: Cristo vive em mim. Quando Tito, o jovem pastor, ele foi enviado para esta igreja, o pastor presidente dele, o mentor dele, que era Paulo, ele observou que se continuasse assim, a igreja de Creta ia sofrer um naufrágio. Vou simplificar. O pastor presidente de Tito, ele observou que se a igreja de Creta continuasse com as pessoas que eram da igreja dando mau testemunho, as pessoas eram crentes, mas eram mentirosas lá fora, as pessoas eram crentes, mas compravam e não pagavam. Paulo observou que se continuasse assim, aquela igreja iria se desfazer com o tempo, com pouco tempo. E ele resolve enviar um restaurador lá. E quando esse restaurador ele chega com uma missão, diga comigo assim, uma missão. A missão de Tito. Vamos voltar para a carta de Tito. Capítulo 1, versículo de número 5.
Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como dantes já te mandei. Guardem isso. O problema não é a corrupção de caráter que se alastrava pelas igrejas. O problema é que sempre foi sofrida a trajetória de quem se disponibiliza a restaurar o domínio perdido do Evangelho. O problema não é quando começa a acontecer desavenças dentro de um casamento. O problema é que sempre é sofrido, porque um desses se coloca à disposição de ser o responsável para Deus restaurar. E ele vai ter que orar, vai ter que buscar, vai ter que jejuar, vai ter que consagrar. E automaticamente vai parecer que tudo começou a piorar, mas Deus já está agindo. O problema nunca é quando dentro de uma família as brigas, as contendas começam a acontecer. O problema é que quem é sensível à voz de Deus e fala assim: eu preciso buscar Deus, para Deus repreender esses males da minha casa, essa pessoa vai sofrer, porque vai ter que buscar, vai ter que jejuar, vai ter que orar, vai ter que renunciar, mas isso nunca é perca, sempre é ganho. Diga para quem está ao seu lado: nunca é perca. Mas diga para quem está ao seu lado: se prepara para sofrer, porque tem que cavar poço. Quer ver restauração? Quer ver Deus operar? Tem que se esforçar. Existe uma safra que vende um evangelho fácil, o evangelho onde as pessoas sentam numa cadeira e, como numa churrascaria, levantam uma plaquinha de eu quero, chamando o garçom para vir. Diga para quem está ao seu lado: Deus não é garçom. Deus quer que você levanta e busca. E esse jovem pastor, ele enfrentou uma batalha muito grande. E essa batalha, ela teve um começo. A primeira batalha de Tito, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso 5. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, primeiro vem Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso 5. Olha só: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Diga para quem está ao seu lado: a perseguição e os levantes fazem parte da trajetória de restauradores. Mas diga para quem está ao seu lado: Tito não cedeu. Chacoalha essa pessoa do seu lado e fala assim: Tito não cedeu. Quando alguém se coloca à disposição de buscar Deus, ele vai começar a sofrer. E o sofrimento começa dentro de casa. E eu vou falar como que é. Mas parece que você virou um fanático por Deus. Tudo para você é Deus. E começa a desanimar. Quando uma pessoa vem, as portas da igreja estão abertas e começam a buscar pela restauração da família. Lá fora, quando ela chegar lá dentro da casa, tudo vai tentar esfregar no rosto dessa pessoa que só está piorando, ao invés de melhorar. Mas diga para quem está ao seu lado: Tito não cedeu. E existe um significado por trás de todas as batalhas que nós enfrentamos.
Quando nós nos aproximamos de Deus em favor de algo que precisamos, em favor do bem-estar da nossa alma, diga para quem está ao seu lado: a batalha que você enfrenta só confirma que é restaurador. Quem é feliz por ser um restaurador, diga glórias a Deus. Mas eu venho com uma palavra de consolo. Quer uma palavra de consolo nessa noite? Quer uma palavra de consolo? Sim ou não? As batalhas só vão aumentar o nível com o passar do tempo. Só vai aumentar, Lua. As batalhas só vão aumentar o nível com o passar do tempo. Mas o que é isso? É Deus moldando o caráter. É Deus lapidando, é Deus dizendo a cada dia, em cada acontecimento. Você até enfrenta coisas difíceis, coisas que pela sua própria força não conseguiria, porque quantas pessoas entram por essas portas e se fossem por elas nem levantariam da cama pela manhã, nem sairiam do quarto, mas Deus sempre mostra dizendo: eu te trouxe aqui para te dizer, tu não está sozinho, não está desamparado. Isso é o poder do Evangelho. E Tito, ele sofreu perseguição, sofreu levante, quando ainda era um membro. E quando ele chega em Creta, ele chega como um obreiro, chega como um dirigente, ele chega como um líder. E nós aprendemos aqui o caráter dos crentes de Creta. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando esse jovem chega lá, nessa ilha repleta de igrejas, vocês acham que ele foi bem recebido? O caráter das pessoas que moravam na ilha era um caráter depravado. Eram pessoas mentirosas, eram pessoas caluniadoras, eram pessoas que se levantavam contra a vida uns dos outros. Vocês acham que ele foi bem recebido quando ele chegou? Tem pessoa que fica maravilhado quando eu falo que sou pastor de igreja, pelo fato de eu ser muito novo. Eu fui fazer um culto na casa de uma irmã e ela disse para mim assim: é raro a gente ver um pastor novo assim, igual o senhor. A gente está acostumado a ver pastor mais velho, de bigode, cabeça branca. Mas a pronúncia dela foi uma pronúncia de quem estava alegre. Quando Tito chega na igreja de Creta, nas congregações de Creta, pelo fato dele ser jovem, pelo fato dele ser novo e pelo caráter das pessoas, eu imagino uma recepção muito ruim, irmã Maria, muito ruim. A senhora ficaria feliz se eu chegar na casa da senhora com a minha equipe de obreiros, fazer um culto lá? A recepção de Tito na igreja de Creta não foi dessas melhores. Não foi. E nas entrelinhas da história bíblica, eu imagino Tito abrindo o culto na igreja. E tinha pessoa na nave da igreja que era para ser crente, projetando a queda dele, agindo com falsidade. O Evangelho faz isso. O Evangelho às vezes nos coloca em cenários frente a frente com pessoas que estão projetando a nossa queda, frente a frente com pessoas que estão agindo de falsidade contra nós. Mas eu disse a uma irmã na quarta-feira, Deus ele quer te dar a graça de colocar a senhora frente a frente ou perto de uma pessoa que te prejudicou e a senhora não ter nenhuma sensação ruim, nenhum sentimento ruim, porque o Evangelho é esvaziar-se de si mesmo e se encher de Deus. Diga para quem está ao seu lado: a graça de Deus sustentava Tito. Ele sabia que na nave da igreja
Quando ele abrisse o culto, teria pessoas que estavam lá embaixo projetando a queda dele, dizendo assim: esse pastor não vai durar nem um pouquinho aqui, esse pastor não é de nada. Vocês sabiam? Eu acho que todos vocês vieram em algum culto do ano passado, 2025? Você veio, Luan? Veio? E eu perguntei aqui no primeiro culto, na primeira quarta-feira de 2026, eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para as pessoas que vieram assim: quem de vocês orou para eu permanecer? Porque eu não sabia que eu ia permanecer no Jovem Clube. Para mim, eu ia ser enviado para outra congregação. Eu só soube que eu ia permanecer aqui no último dia do ano de 2025. E eu disse para eles: quem de vocês orou para eu permanecer? Aí várias pessoas levantaram a mão. A mão. E na reunião da nossa igreja, o nosso pastor presidente lhe faz uma pergunta: como que foi a sua recepção na congregação? E essa pergunta é numa escala geral, é de modo geral. É tanto pelos obreiros, quanto pelas pessoas que vêm nos cultos. E graças a Deus, eu disse que a recepção foi muito boa. Se me foi feita essa pergunta, não lembro. Mas imagine, assumir uma congregação, sabendo que pela frente os obreiros sorriam para ele, para esse pastor, mas pelas costas eles pronunciavam assim: o pastorzinho, ó, o dirigente, ó. Se a missão de Tito era colocar as coisas em boa ordem, e se Deus é ordeiro, a missão do dirigente é a mesma missão que eu venho aqui diante de vocês: é ajudar cada um de vocês a chegar no céu, é ajudar cada um de vocês a tomar posse da maior esperança, que não é casa, não é carro, não é apartamento aqui, mas é a sua morada no céu. E os obreiros da igreja que esse pastor foi pastorear, eles tinham um perfil, eram para ser homens e mulheres de Deus, mas tinham um perfil. Tito capítulo 1, verso 10. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Tito capítulo 1, versículo 10. Olha o que acontecia. Eram homens de Deus. Olha só: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Rejeitavam tudo o que era ordeiro, rejeitavam tudo o que é verdadeiro. Olha o versículo 11. Versículo 11: os quais convém tapar a boca, homens que transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E eles ainda ensinavam as pessoas a fazer as coisas erradas que eles faziam. Diga para quem está ao seu lado: e pior, eles ocupavam posições altas na igreja e queriam ocupar altas posições na igreja. E quando eles viram o jovem pastor chegar para pastorear a igreja, eles começaram a fazer questionamentos. Por que esse jovem chegou agora e já é líder? Por que esse jovem chegou agora e já é dirigente? Por que esse jovem chegou agora e Deus está colocando ele em lugares altos? Eu estava conversando com a minha irmã um dia, e estávamos falando sobre o tempo de ministério. Eu batizei no ano de 2023.
Sim, só tenho 3 anos de batismo. E a minha irmã falou comigo assim: parece que você batizou há muito tempo. Parece que você já é batizado tem muito tempo. E eu disse para ela: isso é o que Deus faz à medida que nós buscamos. Quando eu vim para a igreja, eu vim com um pensamento, com um posicionamento. Eu quero aceitar esse Jesus, mas eu quero ir para o céu. Eu quero aceitar Jesus, mas eu quero fazer as coisas direito. Eu quero aceitar Jesus, mas eu quero ser um verdadeiro homem de Deus, nunca maior e nem melhor do que ninguém, mas eu quero fazer a diferença. O segredo, mano, quer ser um grande homem de Deus? Tenha esse pensamento: eu vou ser um homem de Deus, mas eu quero fazer a diferença. Quero ser um verdadeiro homem de Deus. As irmãs, coloquem esse propósito no coração. Eu quero fazer, mas quero fazer direito. E isso às vezes levanta um sentimento, uma sensação de medo dentro das pessoas. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser crente dessa igreja? Já passou isso na cabeça de vocês? Levanta a mão, deixa eu ver. Já passou? Esse medo, na verdade, ele significa temor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós tivermos temor, nós seremos sábios nas ações. Se nós tivermos temor, nós seremos sábios nos nossos posicionamentos, na nossa conduta. O nosso caráter vai ser bom. Isso é temor. Eu desci as águas de 2023. Com menos de 3 meses, Deus me fez obreiro oficial da igreja. E se houvesse algum questionamento, porque as pessoas são sempre assim, elas olham os momentos bons que chegam, as posições de honra que Deus nos coloca, mas nunca olham as escadas, os degraus que subimos com muita dificuldade. Eu lembro que em 2023 eu não tinha nem batizado ainda. Vocês estão vendo o nosso diácono, o nosso obreiro na porta aqui. Nos 4 dias de festa da igreja, eu fiquei em pé na porta, só recepcionando as pessoas. As pessoas chegavam, os irmãos chegavam, e eu dizia: Pai do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, está na sua igreja, vamos lá que eu vou te levar para um lugar, vou arrumar um lugar para o senhor sentar. Eu passei os 4 dias da festa fazendo isso. A minha vida começou a ser fundamentada em momentos de busca. Tinha consagração pela manhã, eu ia. Tinha evangelismo no bairro, eu ia. Tinha um trabalho para fazer, um culto em algum lugar, eu ia. Sempre buscando agradar a Deus, sempre me colocando à disposição de Deus. Então, antes das pessoas questionarem se elas se espelhassem na trajetória que subimos com muita dificuldade, elas também alcançariam posições de honra. Com menos de 3 anos, irmã Maria, com menos de 3 anos, Deus me fez presbítero da igreja, ministro oficial do evangelho e pastor de igreja. Tudo porque o meu coração se inclinava a fazer as coisas de Deus. Está com quantos anos, Luan? 11? Nós temos um ministro do evangelho também, ele é presbítero igual eu acho que ele é mais novo do que eu. E ele já era da equipe do meu pastor, ele ainda era bem novinho. Já era da diretoria da igreja, ele ainda era novo. As coisas de Deus, elas sempre são assim. Quem mais entrega para Deus, mais recebe de Deus.
Na sexta-feira, meu encarregado do trabalho, ele veio aqui, recebeu oração, recebeu unção. Na próxima semana ele caiu de cima do caminhão. O que aconteceu com ele? Diga para essa pessoa ao teu lado: nada. Um livramento grande. Ele foi para a cidade dele de carro, voltou dirigindo à noite ou de madrugada, não sei. Atropelou um cavalo na estrada. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Pelo fato dele ter vindo aqui uma vez na igreja, recebido oração e unção, Deus recompensou ele com 2 grandes livramentos. Eu tenho certeza, irmã Maria, que após quarta-feira, a semana da senhora foi diferente. Deus sempre nos recompensa à medida que nós entregamos a Ele. À medida que nós buscamos, Deus sempre entra com recurso nas nossas causas. Mas os obreiros tinham características exclusivas. Olha o versículo 16, Tito 1,16. Olha que seriedade. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Não adianta falar que tem Deus no coração e fazer tudo aquilo que Deus reprova. Não adianta falar, eu faço as minhas orações, eu oro a Deus, eu falo com Deus quando eu acordo, eu falo com Deus quando eu vou dormir, mas durante o dia está fazendo todo tipo de coisa que Deus não agrada. Não adianta. Eu imagino a primeira pregação desse pastor, jovem Tito, a primeira pregação dele. E ele chega na igreja muito simples. E ele fala assim: queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. O que eu recebi do Senhor é o que eu vou vos anunciar. E o tema da mensagem de hoje, diga para quem está ao seu lado, o manual do obreiro. Tito capítulo 1, verso 7, só a parte A. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. E Tito começa a pregar, ele começa a dizer assim nas entrelinhas. Diga comigo: irrepreensível. Eu quero fazer um agradecimento aqui a todas as pessoas que oram por mim. O diácono Ronaldo, ele iniciou o culto fazendo uma oração. Ele apresentou a Deus a vida do pastor presidente. Ele apresentou a Deus a minha vida. Acho que vocês não ouviram porque não tinha chegado ainda. Só o Luan estava aqui comigo. E ele começou a orar pela minha vida. Jesus visita o dirigente. Foi assim ou não foi, meu filho? Foi. Mas tem uma irmã aqui na igreja que sempre que ela começa a orar pela minha vida, Deus começa a revelar a ela os mistérios. E na oração, quando essa irmã está apresentando a minha vida em oração, ela começa assim: Senhor, livra ele da inveja, livra ele das perseguições, livra ele dos levantes. Diga para quem está ao seu lado, isso é revelação. E sem abrir a boca, sem eu abrir a boca, sem pronunciar nada, eu contribuo para a edificação dela. Porque a tendência de pessoas, de crentes repreensíveis,
Diga para quem está ao seu lado, é pagar na mesma moeda. Como saber se uma pessoa é digna de repreensão? É se ela paga a fofoca que fizeram para ela, fazendo fofoca na pessoa também. Como saber? É se ela paga a calúnia que fizeram dela, fazendo uma calúnia com a pessoa também. Como saber? É se ela paga uma pessoa que se levantou contra ela, levantando contra a pessoa também. A característica de pessoas repreensíveis é pagar o mal que lhe é feito com a mesma moeda. Sintetizando, para vocês entenderem. Se falou mal de mim, eu também falo mal. Se inventou fofoca minha, eu também vou inventar uma fofoca dela. Se gritou comigo, se alterou o tom de voz comigo, eu retribuo da mesma maneira. Isso é certo ou errado? Errado? Olha só, a edificação da vida dessa obreira que ora pela minha vida, sabe qual que é? Sabe qual que é? Quando Deus revela para ela que tem pessoa tendo inveja de mim, tem pessoas se levantando contra mim, tem pessoas me perseguindo, e eu contribuo para a edificação da vida dela. Eu sei de todas as coisas que me sobrevêm, e ela pensa isso. O dirigente sabe de todos os males que sobrevêm a ele, mas eu nunca vi ele falar mal de ninguém. Eu nunca vi ele inventar nada de ninguém. Nunca vi ele se levantar contra alguém. Diga para quem está ao seu lado, a característica de alguém que vai para o céu é pagar o mal com o bem. Pega na mão dessa pessoa ao teu lado. Mesmo que seja difícil, diga mesmo que seja difícil. Se alguém alterar o tom de voz contigo, permanece calmo. Se você souber que alguém inventou algo sobre você, permanece calmo. É fácil, é difícil? Isso é característica de quem vai para o céu. Eu sabia disso? Tá feio o negócio lá? Um homem grande na minha empresa, eu estava me preparando para pregar num congresso. Eu estava me preparando para pregar num congresso grande. E eu, diante de Deus, em oração, em consagração, eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo na sua vida. Tá bom? Vou te explicar. E eu me preparando e recebendo da parte de Deus e dizendo: Deus, eu preciso da palavra do Senhor para entregar nesse congresso. E um dia nós vamos trabalhar na cidade de Torreões. É perto daqui, Torreões. O ministro Ronaldo conhece. E quando chegamos lá, a gente começou a fazer o nosso trabalho. E eu comecei a acompanhar o motorista no lançamento de cabo. Voltei pegando o cabo, lançando o cabo para cima. Um homem grande da empresa, Júlio, ele virou para mim e falou assim: esse serviço aqui não é para você. Você tem que arrumar outra coisa, porque isso aqui não é para você. Arruma outra coisa. E eu olhei, levantei, olhei nos olhos dele. E eu disse: ah, diabo, é tu que está aí, né? Você quer me desanimar porque eu vou pregar no congresso. Você quer me tirar da benção porque eu estou em preparativo para pregar, não é? Eu no pensamento falei isso. E eu olhei para ele muito sério e disse: aqui não. Aqui não. Automaticamente o diabo que estava no corpo dele foi embora, porque não conseguiu me tirar da benção. Volta hoje, Júlia, com uma chave diferente.
Toda batalha que você enfrenta tem como objetivo de te tirar da bênção. Porque se eles conseguem te tirar de lá, a influência ou o instrumento que Deus ia usar para a restauração de lá se perde. E o lugar vai continuar sendo sombrio. Mas se você permanece na bênção e permanece na posição através de você, Deus pode restaurar. E é sempre a menina que fica lá na Copa. É Tipo assim, ela é lésbica, né? Entendi. Então, tipo assim, ela é um tipo de pessoa que, nossa, bom, hoje assim, eu vivo, né? Ela tava falando. Ah, ela. Você viu que não era ela? Aham. Ela falou assim: você podia vender sua falta, eu te pago porque você não viu. Olha só. Então hoje, se a senhora já viu que não era ela, sabe o que a senhora faz? Muda a senhora. Mas mudar como assim, dirigente? Mudou o hábito. Agora é oração, é jejum, é consagração. É dizer: Deus, nem eu, nem ela vai sair daqui. Quem vai sair é o diabo. Amém, meu filho? E deixa eu terminar de contar. Eu repreendi o diabo que estava na vida daquele homem, estava querendo me desanimar. Luan, e o homem, depois de eu ter feito isso, ele começou a conversar comigo normal, como se nada tivesse acontecido. Começou a conversar comigo normal. Só que passou pouco tempo, surgiu uma lista de pessoas para ser mandado embora da empresa. O homem foi mandado embora e eu estou lá até hoje. Só permanece na bênção quem justifica é Deus. Quando todas as pessoas que estavam lá debaixo na igreja rejeitavam e projetavam a queda do pastor, Deus justificou ele. Prova disso, até hoje ele é mencionado na Bíblia. E sabe o que Deus fez com a vida daqueles que sempre se levantam? Em uma ocasião no deserto, Deus abriu a terra e a terra engoliu. Deus sempre justifica, mas não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem. Sejam irrepreensíveis e imprevisíveis. Não deixe o diabo saber qual vai ser o próximo passo que você vai dar, porque ele sabe que se levantar alguém falando alto contigo, ele calcula que você comece a falar alto também. Mas quando você permanece na bênção, quando você permanece na bênção, coloca de pé no seu lugar. Eu tenho mais para falar, eu tenho mais. Só que hoje não vai dar, em virtude do horário. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, que estão aqui, dizer que eu estou muito alegre com Jesus. Vocês são resposta à oração que eu fiz pela tarde. Eu disse: Jesus, envia as pessoas para participar do culto. Envia. E Deus traz uma nova safra. Eu estava ali na porta dizendo: Deus, levanta uma safra para me ajudar a fazer a diferença de homens e mulheres de Deus. E eu tenho certeza que vocês são participantes dessa safra. E eu quero convidar aqui na frente. As coisas não estão fáceis, mas você quer ir para o céu. Eu preciso orar pela sua vida. Vem, em nome de Jesus. Essa graça de Deus que permeia na minha vida, ela não é só para mim. O irmão virou para mim um dia, Júlio, com esse mesmo homem grande da empresa. Ele fez um comentário de deboche em relação à minha pessoa, um comentário escarnecedor. E na hora eu percebi quem que era, o que eu fiz. Eu fiquei quieto e me afastei. E eles viram eu me afastando. E quando eu me afastei, quando chegou na casinha do caminhão, eles viraram para mim e falaram assim comigo assim: eu não teria essa estrutura que você teve. Imagina se eu saio da bênção. Mas eu sou crente, sou homem de Deus, sou da igreja. Imagina se eu saio da bênção lá. Eles estavam observando.
eles falam comigo: eu não teria essa mesma estrutura que você teve. Um dos sinais de pessoas que querem ir para o céu é quando essa pessoa começa a agir de forma que quebra a lógica humana. E às vezes sim, vamos ter que ceder. Às vezes sim, vamos ser taxados de bobo. Às vezes sim, vamos ser taxados como os quadrados. Mas isso tudo é para que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida. E não há nada, nenhuma batalha que nós enfrentamos aqui agora, hoje, que alguém não tenha enfrentado lá atrás e não tenha vencido. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Jesus andava, Jesus pregava, Jesus estava o tempo todo perto das mesmas pessoas que queriam crucificar Ele, que queriam matar Ele. Mas quando que vocês viram Jesus sair da bênção? O segredo está em permanecer. Moça do coração, bendito Deus e Pai. Ó Deus, pelo poder da palavra do Senhor, quero agradecer, ó Pai querido, pela ministração do estudo bíblico, agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Ó Deus, e que o Senhor possa promover uma grande obra, porque eu aceitei Jesus para ir para o céu, e eu quero encontrar com eles lá no céu, no dia que o Senhor vier arrebatar a igreja. Ó Deus, eu peço, derrama uma graça diferente sobre a vida do Luan, sobre a vida da Júlia, sobre a vida da irmã Maria, que o Senhor possa promover a partir de hoje algo sobrenatural, ó Deus, e que quem olhar para eles confirme as grandes coisas que o Senhor faz, a obra transformadora que o Senhor faz através do poder da palavra na vida de alguém, e todo mal, todo embaraço, todo laço, toda perseguição, todo levante, em o nome de Jesus, ó Deus, carimba a reescrita da história, em nome de Jesus. Diga para quem está ao seu lado: não importa como nós chegamos aqui, mas a partir de hoje, o nosso comportamento, as nossas características são de pessoas que vão para o céu. Só quem vai para o céu a partir de hoje, aplaude a Deus aí. Isto.